O Revista TST está de volta. E você acompanha agora uma entrevista gravada pela repórter Thalia Santos com Kailash Satyarthi, ativista indiano que luta pelos direitos das crianças e vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Kailash, na opinião do senhor, quais são os passos para um ambiente profissional harmônico? We have to create a culture of peace. We have to foster a culture of peace. Nós temos que adotar uma cultura de paz nos ambientes de trabalho. We ensure E isso só é possível garantir se for assegurado um ambiente de trabalho com segurança, dignidade e bem-estar. at workplace is ascertained. Isso requer muito mais orientação, treinamento, convicção entre os empregados, gerentes e empregadores. Among the employees, management and the employers. And without Sem isso, nós não podemos pensar em produtividade, criatividade, inovações e integração do time. team building. So it is Então é necessário que as pessoas se sintam seguras durante o trabalho, sem medo enquanto trabalham. E eles devem desfrutar a completa dignidade da pessoa humana. human beings. In addition, Além disso, é igualmente importante que as leis locais, constitucionais e convenções internacionais sejam respeitadas no ambiente de trabalho. should be respected at the workplace. And that also E também requer educação e monitoramento, senso de responsabilidade e prestação de contas. E isso ajudará para que o ambiente de trabalho seja feliz, pacífico e alegre. joyful. Kailash, situações como assédio moral, sexual e até discriminação no ambiente de trabalho podem levar ao adoecimento mental do trabalhador? I came across many situations. Eu me deparei com várias situações em meu trabalho no combate à escravidão e ao trabalho infantil, que as meninas que fazem trabalho doméstico ou as meninas que trabalham em fábricas e minas, mulheres e algumas vezes os garotos sofrem de assédio e abuso, especialmente no trabalho informal. Os empregadores, os traficantes, os mestres de escravos sentem que essas pessoas são vulneráveis. Os trabalhadores são vulneráveis e meninas, meninos e mulheres podem ser facilmente exploradas sexualmente. And women can easily sexually exploited. And that is also E isso se dá também devido à impotência da força de trabalho. Eles não têm voz forte em muitos casos porque eles não são sindicalizados. strong voices in many cases because they are not unionized. Corruption, Corrupção nos órgãos que lidam com a execução das leis, como o Departamento de Trabalho, polícia e outros. Então, eles não escutam as reclamações dessas pessoas que são abusadas e assediadas sexualmente. abused and harassed. But that has a long Isso tem um impacto perene, um impacto negativo na vida desses trabalhadores que são abusados e assediados sexualmente. workers who are sexually abused and harassed. Psicologicamente, eles sentem solidão, depressão, algumas vezes esgotamento mental. Eles não falam com os outros livremente. Don't speak freely with others. And also because of E the também social por conta do taboo in tabu many social, em muitos países, as meninas que são abusadas sexualmente não contam aos seus pais e a nenhuma outra pessoa. Então, seria a combinação de exploração, abusos, depressão e adoecimento mental. mental Então, a saúde é também comprometida nessas situações. health is also compromised in such situations. So we Não temos que criar um ambiente de segurança especialmente para mulheres. Emprego de trabalho infantil em si é um crime, mas também é uma violência. As crianças são preferíveis por terem a mão de obra mais barata e elas não são organizadas. Então, elas podem ser facilmente exploradas sexualmente. so they can easily be sexually exploited. And therefore, E para isso, nós temos que assegurar a total erradicação do trabalho infantil e promover a segurança no trabalho para mulheres e homens. the safety at workplace for women and men. Infelizmente, as crianças continuam sendo grandes vítimas em todo o mundo de abuso, violência e exploração, né? Yes, what
Sim, que ironia, ou eu diria que vergonha. De um lado, o mundo fez tanto progresso. Nós vivemos no mundo de inteligência artificial, robotização, ciência robótica, realidade virtual aumentada. Mas, de outro lado, 150 milhões de crianças estão empregadas em trabalho infantil e metade delas está trabalhando no que nós chamamos de pior forma de trabalho infantil, que significa escravidão, prostituição, uso de crianças em pornografia. Trabalhando em condições perigosas em minas e fábricas é muito comum. E a mais dura ironia é que, de um lado, o mundo tem quase 200 milhões de desempregados. Em muitos casos, esses desempregados são os pais dessas crianças. Então, por que as crianças estão trabalhando? Estão trabalhando porque elas podem ser facilmente exploradas, fisicamente, mentalmente, sexualmente. Algumas vezes, elas são vendidas como animais e, às vezes, até por menos do que animais. Então, elas são as piores vítimas de abusos nos ambientes de trabalho. E Kailash, hoje quais políticas públicas são referência no combate ao trabalho infantil? I would say that not just one. Eu diria que não apenas uma, mas duas coisas vêm à mente, se você me permitir. Uma é a Convenção da OIT sobre as piores formas de trabalho infantil, que se tornou quase uma convenção universal de referência para a erradicação das piores formas de trabalho infantil, As a sense of urgency. That has helped in bringing the que tem trazido a questão para o conhecimento público e também trouxe o problema como uma questão de responsabilidade e prestação de contas para negócios, corporações e indústrias, igual é para o governo. and corporate and industries, similarly to the governments. So, Então, em muitos países, novos departamentos foram abertos, novas previsões orçamentárias foram feitas para a erradicação de trabalho infantil. A segunda coisa que é interligada a isso é a política de educação. Antigamente, educação era considerada apenas como caridade, ou um dos inúmeros itens das metas de desenvolvimento. development agenda items. But now, Mas agora, eu diria, nos últimos 20 anos aproximadamente, ou menos de 20 anos, há uma grande mudança de paradigma em que a educação foi reconhecida como um direito fundamental. Apesar de ter sido mencionada na Declaração Universal de Direitos Humanos muitos anos atrás, hoje tem sido reconhecida no setor educacional que a educação é um direito fundamental de todos. Esse é um ponto. Mas não só isso. is one. And not only that, Essa política pública relacionada à educação globalmente ajudou a mudar a mente de muitas pessoas comuns. Antigamente, as pessoas pensavam educação só é para conseguir emprego. Se a educação não pode te dar um emprego, então por que nós devemos mandar nossas crianças para as escolas? Melhor ganharem dinheiro. Agora há uma grande mudança de mentalidade. Pessoas comuns, pessoas pobres começaram a perceber que a educação também é para empoderamento. A educação é também para aumentar a voz para os seus direitos. A educação tem sido considerada como um direito que é a chave para o resto dos direitos humanos. Então, eu diria que essas coisas estão fazendo a diferença no mundo. making difference in the world. Como a sociedade pode contribuir na luta pela erradicação do trabalho infantil? First of all, Primeiramente, a comunidade deve entender que nenhum problema no mundo pode ser visto ou resolvido isoladamente. Os problemas são interligados. Deve haver uma consciência e a comunidade deve saber que trabalho infantil é um mal, é um crime e também é um déficit no desenvolvimento. we cannot Nós não podemos alcançar os objetivos de desenvolvimento sem a erradicação do trabalho infantil, mas como uma pessoa comum, cada um deve sentir que é responsável por um mundo melhor e pode contribuir para um mundo melhor. better world. So, as a citizen, Como um cidadão, qualquer um pode se pronunciar, pode usar as redes sociais. social media. You can use the social media. Você pode usar as redes sociais porque são as ferramentas em suas mãos.
especialmente no caso dos jovens. Se eles souberem que trabalho infantil está envolvido em uma fábrica, indústria, marca, companhia, então eles devem imediatamente se pronunciar, não só para conscientizar, mas eles podem rapidamente mandar mensagens curtas. Eles podem mandar mensagens curtas para os seus namorados ou namoradas, parentes, etc. Por que não mandar mensagens curtas para o dirigente do negócio dizendo: "Isso é inaceitável. Você não pode ter trabalho infantil na linha de produção. Você não pode usar o trabalho infantil em nenhum lugar do mundo." E dizendo que o uso daquelas roupas, sapatos, acessórios bonitos ou bolas de futebol, por exemplo, são costurados por crianças, feitos por crianças e que isso é inaceitável. Eles podem mandar essas mensagens. Se milhares ou milhões de mensagens forem enviadas, então nenhuma companhia poderá continuar com o trabalho infantil na sua linha de produção. Então use seu poder de consumidor, use seu poder de cidadão. Você pode se pronunciar para os vereadores, senadores, deputados, presidente e dizer que é nosso compromisso. Especialmente eu convoco os brasileiros, especialmente porque os brasileiros têm um grande legado na luta contra a violência de direitos humanos, particularmente contra o trabalho forçado. Violation of human rights, particularly the forced labor. The forced labor law in Brazil is one of the best in the world. A lei do trabalho forçado no Brasil é uma das melhores do mundo. A lei do trabalho infantil é uma das melhores do mundo. Nós nos referimos ao Bolsa Escola e Bolsa Família como exemplos bem-sucedidos no passado. Vocês têm um legado, então tenham fé no legado e não aceitem nenhuma ideologia, nenhuma visão brutal, nenhuma política que aumente o trabalho infantil. Vocês devem se opor, porque o futuro do mundo está nas mãos dos jovens. Como uma pessoa comprometida com a comunidade, aumente a voz, não fique calado. Silêncio perpetua a violência nesses casos. Então, esse é o caso para não perpetuarmos a violência. Se você não falar, indiretamente você está apoiando a manutenção do trabalho infantil. Exploração, misérias nos locais de trabalho, abusos sexuais nos locais de trabalho. A voz importa muito. Kailash, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço, o prazer foi meu.